pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro do Kit do mês de dezembro, que eu ainda estou aqui, escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, e já vou começar dizendo, né, como sempre, é bom avisar, vai ter spoilers, então estamos livres de spoilers aqui para podermos conversar sobre o livro. Começou o ano de 2016 e terminamos com nacionais, não é mesmo? Que é muito bacana e é uma demanda que já existia há algum tempo de ter mais livros nacionais aí na tag. Então nós terminamos com esse livro e eu acho que muitas pessoas, assim como eu, terminaram o ano e começaram 2017 com essa leitura. E eu vou dizer pra vocês que foi, assim, surpreendente. Eu não conhecia o autor ainda pelo seu famoso livro Feliz Ano Velho. E foi surpreendente pra mim porque essa leitura aqui, pra terminar um ano e começar um novo ano, por mais que seja pesado, e sim, esse livro ele é pesado, pra mim pelo menos foi, ele não é de forma alguma leve, ainda assim eu achei muito válida, porque ainda assim não. Justamente por isso eu achei muito válido, porque é como eu comentei com algumas pessoas, esse livro meio que me reanimou, sabe? Me reavivou. Poderia dizer que ele me mudou um pouquinho. Eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas da literatura, de se ler um livro, que é você sair outro da experiência da leitura. Digo isso então porque, pra quem ainda não sabe, esse livro aqui é um livro de memórias que vai falar sobre a vida e sobre principalmente a família, as relações familiares do próprio Marcelo Rubens Paiva. Seu pai foi vítima da ditadura militar aqui no Brasil, ele foi preso, torturado e morto pelos militares, e sua mãe, ela tem Alzheimer. Então ele vai basicamente falar sobre essas duas figuras muito importantes de sua vida e temos essas reflexões acerca de alguns momentos de sua vida. Eu vi muitas pessoas comentando que esse livro aqui é sobre a mãe dele, mas na verdade eu acho que é muito mais do que só falar sobre a relação dele com a mãe. Tem muito aqui do desaparecimento do pai, do desenrolar, enfim, de como a família se sentiu naquela época. E não só, então, da mãe dele, sabe, trata esse livro. E eu achei isso muito bonito, porque poderia dizer que esse livro é sobre a família dele. Não só sobre os pais, não só sobre ele, enfim, é sobre a família. Ele é dividido em 3 partes e cada parte tem uma série de capítulos que são intitulados conforme algumas situações do seu passado, alguns acontecimentos de sua vida. Então nós temos, por exemplo, a segunda parte que vai tratar basicamente sobre o que aconteceu com a família em 1971, que é quando o pai dele foi levado preso, e não só o pai dele, mas também a mãe e a irmã, o que foi uma coisa assim muito angustiante, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, quer dizer, todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos ele, porque ele era muito jovem. Então, em janeiro de 1971, o pai dele foi levado por militares. E é então que ele vai contar o que ele sentiu naquela época, como foi ele escapar ali da casa que estava sendo mantida fechada pra avisar os vizinhos, clandestinamente no caso. E, gente, o que eu posso dizer é que eu não esperava me emocionar tanto com esse livro, até porque eu sou bem fria com leituras, eu não costumo ser pega assim, sabe, desprevenida. Mas em uns 3 momentos, no mínimo, eu fiquei extremamente emocionada com o livro, e imaginando o que essa família passou, o que o narrador, né, que na verdade é o próprio Marcelo Rubens Paiva, passou naquela época. E eu fiquei extremamente assim... Eu acho que o brasileiro precisa ler esse livro. Alguém uma vez me perguntou, não sei se foi uma tag que eu respondi, enfim, qual livro indicaria pro presidente da república ler, ou enfim, pro brasileiro ler, e eu acho que a gente tem que passar por uma leitura como essa, que são vários tapas na nossa cara e são bem dados, assim, de uma forma que, sei lá, me pegou várias vezes mesmo desprevenida. Você imaginar o sofrimento de uma tortura, o sofrimento da família que passa pelo desaparecimento do pai, sem explicações, e o governo, que é quem deveria te dar explicações, não dá, e você percebe claramente que estão mentindo pra você. É revoltante, até me arrepio. É revoltante, sabe? Muito revoltante. Então eu gostei muito do que ele propôs nesse livro. Eu achei que ele chegou lá de uma forma maravilhosa, no sentido de deixar a gente a par do que aconteceu na vida dele, na vida da família dele, de uma forma nua e crua, tá?
Esse livro aqui, ele é bem, assim, verdadeiro. A linguagem do Marcelo Rubens Paiva é muito de fácil acesso, é muito fluida, é um livro muito gostoso de ser lido, eu li em 2 dias. Então, sério, é tranquilo de ser lido. E algumas pessoas não gostam muito, né, da linguagem dele, da escrita dele, por justamente ser bem acessível, e eu acho que é a proposta do livro, sabe? A gente não tem que ficar tanto se preocupando com a linguagem, mas sim o que ele quer transmitir com esse livro aqui. Tava até refletindo sobre a questão da linguagem quando ele mesmo se adiantou. Na página 212 ele fala, isso relacionado à mãe dele, o que eu achei bacana também, não é só tipo, joguei aqui sobre a minha linguagem, não, é sobre relacionado à linguagem com a mãe dele. Não se importava ela, né, a mãe, com a linguagem coloquial, que parte da crítica chamava de subliteratura. Logo ela, letrada, com 2 diplomas, tinha um filho que não respeitava a norma culta, escrevia de um jeito que chocava os acadêmicos e, por vezes, era chamado de semi-analfabeto. Então nós temos isso aqui. Eu achei que não tanto, tá, assim, pra chegar a esse ponto. Mas temos uma linguagem bem coloquial mesmo, que eu achei bem gostosa, assim, de ser lida. Voltando ao tema da ditadura, eu achei que um ponto aqui muito tocante foi quando ele fala dos militares, que essa coisa de quem é o culpado, né, que a gente sempre quer atribuir a alguém a culpa. E tem uma parte que ele vai falar sobre os militares, que alguns, né, não todos foram culpados. Ele diz que militares foram os que mais sofreram nas mãos dos militares durante a ditadura. Muitos foram presos, expulsos, humilhados, exilados, torturados e mortos. Aliás, grande parte dos que combateram a ditadura militar desde o seu começo foram militares contrários ao regime. Ele conta também sobre isso, que eu achei muito interessante, que a mãe, quando esteve presa num dos órgãos de tortura, que um dos soldados que vigiavam ali os prisioneiros chegou a dar um pedaço de chocolate pra ela, que foi a única coisa que ela comeu ali. E, enfim, tocante, né? Você notar esse gesto de alguém que é inesperado. Outra coisa muito interessante que eu achei que esse livro traz é a parte jurídica, escrita do processo que envolveu o caso do pai dele, do desaparecimento, enfim. Aqui tá como se fosse um apêndice, sabe? É um pouco cansativo porque tá em linguagem jurídica, mas tá aqui, sabe? Eu gostei muito de ter visto isso, de ter lido isso aqui, porque faz parte da história que ele está contando aqui pra gente. Mas enfim, ele também trata sobre o Alzheimer, sobre a doença da mãe dele, de uma forma não tão profunda assim quanto a gente poderia imaginar, né? Como eu estava esperando. Mas mesmo assim eu gostei do que ele trouxe, dele mostrar como que tá sendo o processo, né, como que foi até o momento o processo, o momento da escrita que ele terminou de escrever, processo de cuidados para com a mãe dele. Bom, meu avô, ele teve Alzheimer, então é uma coisa com a qual eu me identifiquei bastante, apesar de não ter convivido com ele, mas enfim, o que a família fala, eu enxerguei um pouco aqui, e talvez essa identificação tenha me pegado um pouquinho nesse momento também, mas enfim, bem importante aqui pro livro também. E sobre o livro mais famoso dele, Feliz Ano Velho, eu não li, eu quero muito, muito, muito ler agora, sério, me animou bastante, que vai contar sobre a juventude dele, né, na década de 70, e que foi muito vendido na década de 80 também, e também vai contar sobre o acidente pelo qual ele passou. Ele não trata muito disso aqui, na verdade ele vai tratar mesmo sobre a família, então pra quem tava se perguntando, vai falar sobre a família, e tanto é que no final da primeira parte ele termina assim: no fim de 1979 sofri um acidente. Quando acordei na UTI, eu estava paralisado do pescoço para baixo. Ela, a mãe dele, ficou ao meu lado. Mas aí é outro livro, que é então esse bem famoso aí. Muito bom esse livro, uma indicação de nacional para quem gosta de livros de memórias, enfim, que falam sobre a família, sobre coisas bem pesadas. Eu gosto muito desse tipo de livro, eu acho que todo brasileiro deveria ler esse tipo de livro. Então tá aqui uma indicação. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça do seu curtir para ajudar a divulgar a tag e o canal aqui. E também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!